Sétima rodada chegou ao fim. Basicamente, a metade do Campeonato Brasileiro Feminino já foi. E o Fluminense sofreu nessa rodada a sua primeira derrota não planejada. Já tinha perdido pro Cruzeiro, mas perder pro Cruzeiro não é nada de outro mundo, porque o Cruzeiro é um dos líderes candidatos ao título. Perdeu pro Bahia essa rodada. A gente tem que analisar como que ficou a situação na tabela, onde que o Fluminense poderia estar, onde que de fato ficou, como é que tá o prognóstico a partir daqui, tá? Então, chega se inscrevendo no canal, deixando o like, ativando o sininho, pra gente falar disso tudo com calma aqui no canal, tá? Vamos dar uma olhada na tabela? Eu vou botar na tela o nosso simulador próprio que a gente tem aqui, pra gente ver como é que ficou a rodada depois dos jogos da sétima rodada. Eu já vou dar um zoom na tabela, mas primeiro os resultados aqui do lado direito, ó. Cruzeiro ganhou do Bragantino 2-1, resultado bom pra gente. São Paulo e Corinthians 1-1, não faz diferença pra gente. Palmeiras Ferroviária 2-1 Ferroviária, não faz diferença pra gente. Flamengo e Juventude 2-0, não foi bom, seria bom que o Juventude tirasse ponto do Flamengo. Bahia e Fluminense 2-1 Bahia, preciso nem dizer, né? Sport e América Mineiro 2-1 América Mineiro, tanto faz também. 3B e Real Brasília 2-2, não faz diferença. Grenal 2-2. Esse faz diferença, o Grêmio devia ter perdido esse jogo, seria melhor pra gente. O Inter não ganhou de ninguém no campeonato ainda, mas estava vencendo o Grêmio por 2-1 fora de casa, o Grenal, né, clássico, pesado. O Grêmio conseguiu empate, quase virou o jogo, mas pelo menos não virou, ficou no empate de 2-2. Aí a tabela, agora sim vou dar um zoom melhor, pra gente ver aqui, ó, o G5 tá exatamente o que eu planejei. Você que vê aqui as análises do canal sempre, sabe que eu planejei o G5 exatamente esse. As 4 equipes paulistas, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Ferroviária, e o Cruzeiro. Cruzeiro e Ferroviária dividindo a liderança, São Paulo e Palmeiras um pelotão um pouquinho mais atrás, e em quinto, pra minha surpresa, o Corinthians. Em sexto vem o Fluminense. Fluminense, por enquanto, é o melhor dentre os mortais, né? Porque aqui, pra mim, esse G5 tá bem acima do resto. Dentre o resto, entre aspas, dentre os mortais, o Fluminense tá com a melhor colocação. Só que aí, algumas coisas dão uma dorzinha no coração, né? Porque a gente perdeu pro Bahia, que chegou agora a 11 aqui também. Se a gente empata com o Bahia, a gente estaria empatado com o Corinthians, e se a gente ganha, a gente estaria em quinto. A gente estaria à frente do Corinthians. A gente sabe que o time do Fluminense nem se compara com o time do Corinthians, mas ficar na frente delas pelo menos por uma rodadinha seria legal, pra ter o print salvo, né? Não foi o que aconteceu. As outras duas vagas no G8, então, estão com Bahia e Flamengo. Fora do G8, América Mineiro chegou a 9 com essa vitória, Bragantino 8, Real Brasília 8, Grêmio 7, Juventude 5, Internacional, e aí os times que não ganharam de ninguém ainda, né? Internacional, 0 vitórias, 3 empates, um deles contra o Fluminense, é importante dizer. Dos 3 pontos que o Inter tem, um foi contra o Flu, outro contra o Grêmio e outro contra o Sport. Sport e 3B da Amazônia na zona de rebaixamento, que são os times que vão cair mesmo, né? Sport com menos 14 de saldo e o 3B com menos 25. Porém, você sabe, você que acompanha aqui o canal há mais tempo, que a gente tem que olhar a tabela planejada, né? A gente tem que olhar a tabela planejada. Porque o Fluminense tá aqui em sexto, mas o Fluminense não é o time que tá em melhor situação aqui desse bolo. Porque tem times que tem a tabela melhor, enfim, vamos ver isso com calma nas tabelas planejadas. Antes de a gente olhar a tabela planejada, cara, vou só reforçar o pedido pra você se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, tá? E pedir pra você, cara, o seguinte, próxima rodada é Fluminense Ferroviária em Moça Bonita. Estarei lá transmitindo aqui pelo canal Time de Guerreiras. A rodada seguinte é domingo contra o América Mineiro, lá em Contagem, em Minas Gerais. E eu também vou pra lá pra transmitir esse jogo aqui no canal Time de Guerreiras, tá? Sempre que eu faço jogo fora de casa, eu peço ajuda no LivePix. E a galera quase sempre ajuda. Quase sempre ajuda porque já teve jogo contra o Minas na Superliga de Vôlei, que a galera deu o valor todo. E já teve jogo que a galera deu uma boa parte e eu inteirei com o resto. Então tô fazendo de novo, pedindo ajuda com qualquer valor para essa transmissão lá em Contagem de América Mineiro e Fluminense. Tá aqui, ó, a meta. O valor total é R$811. Até agora só arrecadamos 6. Aqui tem os 3 que mais doaram no mês, que a meta anterior era comprar uma webcam nova, e tá aqui, tá? A webcam nova foi comprada. Vai estrear comigo quinta-feira lá em Moça Bonita. Mas dessa meta aqui, desse jogo em Contagem, só R$6. Qualquer valor que você puder, ajuda demais a gente a estar lá. Uma transmissão tricolor, que entende do Fluminense, que sabe o dia a dia, o contexto das jogadoras, que não vai fazer uma pergunta genérica de entrevista, que não vai ficar errando o nome de jogadora na transmissão. Alguém que vive esse time do Fluminense feminino do jeito que você merece. Você merece uma transmissão com alguém que entenda do nosso time, e eu tô indo lá pra isso, tá? Qualquer valor que você puder ajudar, já ajuda bastante. Agora sim, vamos ver as tabelas planejadas. E aí, por que eu falei as tabelas planejadas? Porque
É só uma. Só que eu tinha essa daqui, em que eu tinha feito 4 times brigando pelas 3 últimas vagas. Essas 3 vagas aqui, ó, 6º, 7º e 8º. E fiz essa planejada aqui com 4 times brigando por ela. A primeira eu tinha feito Fluminense, Flamengo, Inter e Grêmio. Só que aí o Inter, com esse empate, chegou a 3 pontos. O Inter, para chegar no G8, são 23 pontos. Teria que fazer mais 20 em 8 rodadas. O Inter teria que fazer 20 pontos em 24. Então eu tirei o Inter da conta e botei o Bragantino aqui, que era o time que estava mais na frente. E aí a conta aqui é o seguinte: são 23 pontos para ir pro G8, né? Então eu botei pro Fluminense e para todos os times aqui. Derrota contra os times do G5, que é o mais provável mesmo. Os confrontos diretos aqui, que estão em amarelo, segura um pouco, já falo. E aí os times abaixo, que estão em verde, eu botei que o planejado é vencer. A gente sabe que não vai ganhar tudo, mas o planejado é vitória. Então, 3 pontos contra esses times. Esses 3 pontos contra os times em verde somam 21. Faltariam 2 pontos. E aí basta você fazer 2 empates nos confrontos diretos. Aqui no Fluminense eu botei Flamengo e Bragantino, mas poderia ser qualquer jogo aqui desses confrontos diretos, beleza? Nessa conta aqui, o Fluminense está com 4 pontos a menos do que deveria ter. Porque olha só, contra o 3B tinha que fazer 3, fez. Cruzeiro tinha que fazer 0, fez. Juventude tinha que fazer 3, fez. Inter, planejado 3, fez 1. Então já tá devendo 2 pontos. Aí pegou o Corinthians, tinha que fazer 0, fez 1. Pagou 1 ponto, tá devendo menos 1 agora. Sport, não deveu nada. Bahia tinha que ter feito 3, fez 0. Então tava devendo 1, passou a dever 4. Essa é a lógica aqui da tabela planejada. Nessa lógica, os 4 times estão em vermelho. Quem tá na frente aqui é o Bragantino, que tá devendo só 2. Flamengo e Grêmio estão devendo 3 e o Fluminense tá devendo 4. O que a tabela planejada tá nos dizendo aqui é o seguinte: se daqui até o final do campeonato nada de anormal acontecer, se acontecer só o planejado de agora até o final, o que vai acontecer é que desses 4 times, quem vai ficar na frente é o Bragantino. Então o Bragantino seria o 6º colocado, 7º e 8º seriam Flamengo e Grêmio, e o Fluminense em 9º ficaria de fora. É isso que essa tabela planejada tá nos dizendo. Só que, voltando aqui na tabela, eu comecei a achar que é um equívoco o Bahia não tá nessa planejada. Eu já tava de olho nesse Bahia, só que depois que o Bahia ganha o Fluminense, eu dei uma atenção a mais. Então, por que eu falei planejadas? Porque agora eu fiz uma segunda planejada. Eu tenho uma planejada aqui, talvez vai ficar um pouco menor pra você, né? Com 5 times, os 4 que estavam lá, mais o Bahia. E aí a primeira coisa que eu tive que fazer era mudar a conta. Porque agora, como são 5 times, são 4 confrontos diretos em amarelo, né? São 4 confrontos diretos. Então os jogos em verde dão 18 pontos, faltam 5. E aí esses 5, eu peguei dos 4 confrontos diretos. Fluminense precisaria... Fluminense qualquer time, né? 18 pontos dos times em verde. Pra chegar em 23, faltam 5. Então uma vitória e 2 empates. Eu botei isso nos confrontos diretos. O Fluminense perdeu pro Bahia. É uma derrota que até estaria na conta nesse cenário, né? Porque, a princípio, se ganhar do Bragantino, empatar com Flamengo e Grêmio, fazer 5 pontos nesses 3 jogos aqui, a conta já fecha, né? Nessa planejada aqui, o Fluminense tem menos 1 ponto. E aí, nessa planejada, como é que fica a conta? O melhor é o Flamengo, quando dá essa rearranjada. Flamengo em 6º. E aí, quem ficaria em 7º seria o Fluminense. Quando a gente olha pra essa planejada, o Fluminense tá melhor. E o Bahia pegaria a 8ª vaga. Ficaria de fora Grêmio e Bragantino. Eu vou manter por algumas rodadas essas 2 planejadas, tá? Essa aqui só com 4 e essa aqui com 5. Mas, se passar 2 rodadas, o Bragantino ficar muito longe e o Bahia continuar no bolo, eu vou voltar pra planejada com 4 times, só que com o Bahia aqui no lugar do Bragantino. Por enquanto eu vou deixar assim, as 5. E aí, nessa com 5, vamos dar uma olhada, vamos dar um zoom aqui só no Fluminense, pra gente pensar um negócio. Olha aqui, o Fluminense tem 11 pontos, certo? A nota é 23, tem que chegar em 23, faltam 12. Ou seja, faltam 4 vitórias. Onde estão essas 4 vitórias? Bom, vamos lá. Dos jogos que faltam, o Fluminense não pode negociar ponto contra o América e contra o Real Brasília. Real Brasília em casa, o América é fora, mas ainda assim não pode. 2 vitórias estão aí. Faltam mais 2 vitórias. E aí o Fluminense teria que achar 2 vitórias ou nos 3 confrontos diretos, ou contra a Ferroviária, São Paulo e Palmeiras. Ferroviária, São Paulo e Palmeiras é mais difícil. Ferroviária até em casa. Próxima rodada, quinta-feira. Vá, moça bonita. Mas São Paulo e Palmeiras fora, Palmeiras até sintético é difícil.
Então, o Fluminense, a conta básica pro Fluminense, pra gente não olhar pros outros times, tá? Conta básica pro Fluminense. Tem que ganhar do América, tem que ganhar do Real Brasília e tem que ganhar 2 desses 3 jogos aqui. Flamengo e Grêmio são em casa, em Moça Bonita, e Bragantino é fora. Eu botei aqui, nessa planejada, vitória contra o Bragantino, empate contra o Flamengo e Grêmio, mas aí o Fluminense fica devendo 1 ponto ainda. Poderia ser isso aqui também, ganhar do América, ganhar do Bragantino, ganhar do Real Brasília, e com esses 2 empates arruma mais um empate, sei lá, em casa empatar com a Ferrinha aqui. Também seria uma possibilidade. Aqui no caso, né? Também seria uma possibilidade. Mas a conta básica é essa. O Fluminense tem mais 2, 4, 6, 8 rodadas pra ganhar 4. Fazer 12 pontos. Se o Fluminense tiver 50% de aproveitamento da agora até o final, o Fluminense classifica. Beleza? Olhando só pro Fluminense, a conta é essa. Mas claro que a gente sempre olha pro macro também. E olha pros outros times. Show? Beleza, galera? Fiz um monte de conta, mas no final das contas, o lógico é isso. Dos 8 jogos que faltam, o Fluminense tem que vencer 4. Essa é a conta. Beleza? Se inscreve no canal, por favor, deixa o like, ativa o sininho, tá? Se você gostou dessa análise, manda pro seu amigo, pra sua amiga que gosta de futebol feminino, pra saber como é que tá a situação do Fluminense no campeonato. Convidar você, cara, pra na quarta-feira à noite, amanhã à noite, você sentar aqui com a gente no YouTube por volta de 8 da noite pra gente fazer o pré-jogo, cara. Quinta-feira tem Fluminense e Ferroviária lá em Moça Bonita, a gente vai fazer o pré-jogo na quarta noite. Senta aqui com a gente no YouTube, véspera de feriado, troca uma ideia, tá? Fica sabendo do jogo, conversa com a gente no chat, participa da live e quinta-feira, se puder, vá à Moça Bonita. Se não for, o jogo vai passar na TV Brasil e você, claro, acompanha o áudio dessa transmissão com a gente, tá? Time de Guerreiras, mais uma vez, fazendo transmissão em loco. Estaremos de novo em Moça Bonita para transmitir o Fluminense no Brasileirão Feminino contra a Ferroviária, tá? Acompanha com a gente, você não vai se arrepender. Se tudo der certo, o Fluminense vai tirar ponto da Ferroviária, como a gente viu. O empate é um bom resultado, tirar ponto da Ferroviária eu já tô feliz, tá? Cogite também, não falei, mas o banner tá aqui na minha cara. Participaram do sorteio da camisa da Bruninha, cara. Nossa levantadora me deu a camisa dela da temporada, tá aqui dentro. Essa bolsa que ela me mandou no Uber Flash. Tá acabando os números. Você pode comprar o seu número a partir de 10 reais cada número. Você manda no pix timedeguerreiras@gmail.com e manda o comprovante lá no Instagram do Time de Guerreiras, tá? Semana que vem a gente vai fazer uma live fazendo react do documentário que ela soltou e logo depois fazendo o sorteio da camisa que ela usou durante a temporada, a camisa que ela usou. Você pode ganhar essa camisa, beleza? Ajude no LivePix se puder e seja membro do canal que se puder, que ajuda muito também, é muito importante. E você tem acesso ao nosso grupo de membros no WhatsApp, show? É isso, galera, vejo vocês amanhã à noite. Um beijo, um abraço a todos e valeu!